Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num tema, olha, super importante, como preparar os professores para essa tal de cultura digital. Exato, um tema quente, né? Muito. E a gente está com um material bem interessante aqui. A Estratégia Brasileira de Educação Midiática, da SECOM, a nossa famosa BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular do MEC. E a pesquisa mais recente, a TIC Educação 2023 do CETIC.br, que sempre traz dados frescos, além de uns artigos bem legais que ela cita. Isso. Então a ideia é, assim, destrinchar o que esses documentos dizem e pensar junto, né, especialmente com o pessoal que está lá na sala de aula em São Leopoldo, sobre os caminhos e, claro, os desafios. Perfeito. Vamos olhar o porquê disso ser tão urgente hoje, o que a BNCC já aponta, como está a foto das escolas no Brasil segundo essa pesquisa TIC Educação e, principalmente, como os educadores podem, sabe, se virar e continuar aprendendo nesse mundo que muda toda hora. Ótimo. Então bora lá. Para começar, por que se fala tanto em cultura digital, educação midiática? Essa estratégia brasileira de educação midiática da SECOM ajuda a gente a entender isso? Ajuda muito. A estratégia da SECOM coloca a educação midiática como algo essencial. Não é só usar a tecnologia, sabe? É mais profundo. Eles até citam Paulo Freire falando da leitura do mundo. Hoje, ler o mundo é também ler o mundo digital. Entender como ele funciona, como ele nos afeta. Entendi. Não é só o como usar, mas o porquê e como isso me impacta. Exatamente. É desenvolver habilidade para acessar informação, para analisar o que a gente recebe, para criar conteúdo também, mas tudo isso de um jeito. Crítico, reflexivo. É fundamental para ser cidadão hoje. E isso também tem a ver com os problemas que a gente vê, né? Tipo fake news, como as redes sociais prendem a gente, o impacto na saúde mental. A estratégia da SECOM toca nesses pontos. Toca sim. E ela traz um ponto bem interessante que está alinhado com recomendações internacionais, tipo da ONU sobre direitos da criança. A ideia não é proibir a internet, sabe? Não é proteger da internet. É proteger na internet. Criar um ambiente seguro, claro, mas sem tirar as chances de aprender, de socializar que o digital também oferece. A educação midiática entra aí como ferramenta para dar essa autonomia com segurança. Essa distinção é ótima. Proteger na internet, não da internet. Faz todo sentido. E aí, pensando lá em São Leopoldo para os professores e professoras que nos ouvem, como essa necessidade de ler o mundo digital de forma crítica aparece no dia a dia da sala de aula aí? Quais são os desafios concretos? Beleza, a urgência está clara. Mas como isso entra no currículo oficial? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, como ela trata essa questão? É uma disciplina separada? Não, não é uma disciplina. E essa é a chave. A BNCC traz a cultura digital de forma transversal, ou seja, ela tem que permear tudo. Das 10 competências gerais que a BNCC define para toda a educação básica, várias falam disso. A primeira já diz: valorizar conhecimentos do mundo físico, social, cultural e digital. Ah, já começa ali. Sim. A segunda fala de usar a curiosidade para criar soluções, inclusive tecnológicas. A quarta, sobre usar diferentes linguagens, incluindo a digital. E tem a quinta competência, que é bem direto ao ponto. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Quer dizer, tá bem explícito. Essa quinta competência parece o coração da coisa, né? Mas como isso vira aula? Como o professor de português, de matemática, de história lá de São Leopoldo consegue ver isso no planejamento dele? Então a BNCC dá umas pistas bem práticas nas habilidades de cada disciplina. Em língua portuguesa, por exemplo, fala-se muito de multiletramentos, de cultura digital. Tem habilidade para analisar como funciona um hiperlink num texto da web, sabe? Para entender essa leitura não linear. Uhum. Tem outras que incentivam produzir coisas que os alunos já consomem, tipo vlog, podcast. E um ponto super atual: analisar criticamente a informação, combater notícia falsa. Tem habilidade específica para identificar estratégias de desinformação. Nossa, super relevante. E não é só em português. Em arte, tem habilidade para usar tecnologia digital para criar, para compartilhar arte. Em educação física, para discutir como a mídia mostra o esporte, como isso influencia.
em ciências humanas para analisar o impacto da tecnologia na política, nas relações sociais, ou até para explorar como participar da vida pública usando ferramentas digitais. A BNCC dá um mapa, digamos assim. É. Olhando assim, a base já oferece bastante coisa. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão nessa, para os professores de São Leopoldo. Como é que se faz para trabalhar tudo isso na prática? Quais são os maiores desafios para tirar isso do papel e levar para a sala? E essa conversa sobre a prática nos leva direto para a pesquisa TIC Educação 2023, do cetic.br. O que ela revela sobre a realidade das escolas brasileiras? Parece que tem notícia boa, né? O acesso à internet aumentou bastante. Sim, o acesso geral nas escolas de ensino fundamental e médio chegou a 92% em 2023. É um número alto. E o mais interessante é que o maior crescimento foi justamente onde a situação era pior, nas escolas municipais e nas rurais. Isso é um avanço importante. Que bom, diminuindo um pouco a diferença, então. É um passo. Mas aí a pesquisa também mostra o outro lado da moeda. Uma coisa é ter um ponto de internet na escola. Outra é ter o que a gente chama de conectividade significativa. O que seria isso? É ter uma conexão de qualidade, estável, rápida o suficiente e que chegue onde precisa. Na sala de aula, nos computadores que os alunos usam. E aí, a desigualdade continua gritante. A pesquisa TIC Educação mostra que escolas com alunos de nível socioeconômico mais baixo e as rurais ainda têm muito menos computador disponível para o aluno usar. Tipo, só 1/3 delas tinha computador para aluno em 2023, contra quase 2/3 na média geral. É uma diferença enorme. Nossa, é muita diferença. E tem aquele dado que você comentou, mesmo com internet na sala, em 83% das escolas, só em 65% ela está liberada para o aluno usar. Quer dizer, o recurso está lá, mas não está acessível para aprender. Exatamente. Essa lacuna é um problema sério. E falando em acesso, tem a questão do celular, né? A pesquisa TIC Educação de 2023 mostrou que quase 30% das escolas proibiam o celular para o aluno. Proibiam totalmente. Sim. E a maioria, 64%, permitia com regras. Só em certos lugares ou horários. É um debate que não acaba nas escolas. Imagino. E a própria pesquisa TIC Educação menciona aquele relatório da Unesco sobre o Traga Seu Próprio Dispositivo, o BODD. Pode parecer uma solução para a falta de equipamento, mas... Mas aí a gente volta na desigualdade, né? Nem todo aluno tem um celular que aguenta rodar as atividades, ou tem plano de dados. Vira mais uma barreira. Pois é um dilema complicado para a escola resolver. E a pesquisa vai além. Ela olha a presença digital da escola. Se tem site, e-mail, usa a plataforma tipo Google Classroom. E aí entra outra questão super importante: privacidade e segurança de dados. Ah, LGPD nas escolas, como tá isso? Está começando a pegar. Em 2023, 55% das escolas disseram ter alguma política de proteção de dados. É mais da metade, é um avanço. Mas as preocupações são grandes, viu? Tipo o quê? Bom, a TIC Educação 2023 trouxe um dado que acendeu um alerta geral. 4% das escolas no Brasil já usavam reconhecimento facial. Reconhecimento facial em escola? Com criança? Pois é, e esse número era bem maior em escolas grandes e em certos estados. A NPD, que é a nossa autoridade de proteção de dados, já está de olho nisso. Porque, né, dado biométrico de criança e adolescente é algo muito sensível. Como fica o princípio do melhor interesse deles nisso tudo? Nossa, que delicado. Isso levanta muitas questões éticas. Muitas. E a pesquisa TIC Educação ainda referencia uns artigos bem interessantes que discutem a tal da justiça de dados na educação. Justiça de dados? Como assim? A ideia é que as próprias tecnologias que a gente usa na educação, tipo plataformas que adaptam um conteúdo para o aluno, sistemas de gestão escolar, elas podem ter vieses nos algoritmos. E esses vieses podem acabar prejudicando, sem querer, alunos de grupos que já são mais vulneráveis, sabe? Por questão de raça, de condição social. A tecnologia, se não for usada com muito cuidado e crítica, pode acabar aumentando a desigualdade em vez de diminuir. Caramba!
É muito mais complexo do que parece à primeira vista. Acesso desigual, política de celular, privacidade, segurança, risco de viés, tudo isso cai no colo do professor, né? Então, voltando aos professores e professoras de São Leopoldo, como eles navegam nesse cenário todo? Como a escola, como comunidade, pode se juntar para enfrentar esses desafios aí na realidade local? Bom, com esse cenário todo na mesa, a pergunta-chave é: e a formação dos professores? Como preparar eles para lidar com tudo isso? A Estratégia Brasileira de Educação Midiática da SECOM diz que eles são essenciais, né? Multiplicadores. Exatamente. São peças-chave. Mas a formação continuada precisa acompanhar essa complexidade toda. Não dá mais para ser só um cursinho de como usar o PowerPoint, entende? Entendo, precisa ir além do técnico. Muito além, precisa dar segurança para o professor discutir os impactos sociais, éticos, emocionais da tecnologia. A pesquisa TIC Educação 2023 mostrou que só um pouco mais da metade das escolas, 54%, ofereceram alguma formação sobre tecnologia para os professores no último ano. Só metade. É pouco, né? Significa que quase metade ficou sem essa oportunidade recente. E quando a formação acontece, a pesquisa TIC Educação mostrou que os temas mais comuns ainda são muito focados no uso da ferramenta, usar tecnologia para avaliar, para criar conteúdo. O lado mais instrumental ainda predomina. Predomina. Mas olha que interessante, cresceu o número de formações que abordaram direitos e deveres de crianças e adolescentes na internet. Isso é um bom sinal, mostra que a dimensão da cidadania digital está começando a aparecer mais. Que bom! E quem está oferecendo essas formações? São as secretarias, as próprias escolas? A pesquisa TIC Educação mapeou isso. Na rede pública, quem mais oferece são os governos, municipais e estaduais. A escola também oferece, mas isso varia muito. Na rede particular, empresas de tecnologia aparecem mais, junto com ONGs e universidades. É uma variedade grande de quem oferece. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom ter várias opções, mas também levanta a questão da qualidade, né? Do alinhamento com as necessidades reais da escola, com a BNCC. É preciso olhar com cuidado. E a gente tem exemplos de formações que deram certo, que realmente ajudaram os professores? Temos sim. A própria TIC Educação 2023 referencia uns artigos que contam experiências. Um deles é sobre um curso online da SaferNet Brasil, chamado Segurança e Cidadania Digital em Sala de Aula. SaferNet? Eles trabalham muito com segurança online, né? Exato. E o curso deles focava justamente nesses temas mais espinhosos: bem-estar online, privacidade, segurança, respeito. O resultado mais legal foi que os professores que participaram disseram se sentir bem mais confiantes para falar sobre isso com os alunos depois do curso. Ah, isso é fundamental. A confiança para abordar o tema. Com certeza. A confiança para falar sobre como a internet afeta a saúde mental, por exemplo, quase dobrou entre quem fez o curso. Isso mostra que a formação focada no aspecto crítico e cidadão faz diferença. Que ótimo exemplo. E fora do Brasil, tem alguma coisa interessante acontecendo? Tem sim. Um outro artigo lá na TIC Educação 2023 fala de um programa na Escócia chamado Data Education in Schools, Educação em Dados nas Escolas. Educação em dados. O que seria isso? É um programa bem ambicioso para desenvolver o que eles chamam de Data Literacy, a alfabetização em dados, desde pequeno, dos 5 aos 18 anos. Nossa, desde os 5 anos. Sim, eles usam projetos que misturam disciplinas, colocam os alunos para coletar dados reais do ambiente, tipo com sensores de qualidade do ar, usam jogos, atividades para discutir o uso responsável de dados. Tem até uma aula que chama Desmascarando Desastres com Dados, para mostrar os riscos de forma lúdica. Que demais! E os professores, como eles entram nisso? Eles são a chave do sucesso lá. O programa investe pesado na formação contínua dos professores. Tem curso, mentoria, material. Eles são incentivados a adaptar, a criar. O resultado é que os professores se sentem mais seguros não só com dados, mas para usar métodos mais ativos na aula em geral. Faz todo sentido. Empoderar o professor é o caminho. Sem dúvida. Fica muito claro, então, que a formação precisa ser muito mais do que apertar botão.
Precisa falar de ética, de cidadania, de análise crítica, de como lidar com dados e dar essa segurança para o professor. Então, a pergunta final para os professores e professoras de São Leopoldo é: como buscar essas formações que realmente importam? Como se manter atualizado nesse mundo que não para? E, talvez o mais importante, como criar aquele espaço de confiança para conversar sobre tudo isso com os estudantes? Bom, chegamos ao fim dessa nossa exploração de hoje. A gente viu como é urgente educar para a cultura digital, né? Como a estratégia brasileira de educação midiática da SECOM coloca isso. Vimos também que a BNCC já dá um norte, integrando o digital em várias competências e habilidades. Não está solto, está amarrado no currículo. É verdade. E aí a gente mergulhou na realidade trazida pela pesquisa TIC Educação 2023 do 7BR. Com avanços no acesso, sim, mas ainda com muitas sombras. Muitas. A desigualdade na qualidade da conexão, os dilemas sobre usar ou não o celular do aluno, as preocupações crescentes com privacidade, segurança e até os riscos de vieses nas tecnologias educacionais. É complexo. Muito complexo. E no centro de tudo isso, a necessidade vital de uma formação de professores que seja contínua, que seja crítica, que vá além do clique. Exato. E aquelas perguntas que a gente foi deixando para os educadores de São Leopoldo como continuar aprendendo, como agir junto na escola, como falar com os alunos sobre isso, como se manter atualizado. Elas não têm resposta fácil, né? Não mesmo. São mais um convite para continuar pensando, colaborando com os colegas, buscando informação, experimentando práticas. O foco tem que ser sempre aquele que o artigo da SaferNet lá na Tec Educação apontou: usar a tecnologia de forma segura, consciente, responsável e, principalmente, crítica. Formar cidadãos para o mundo de hoje. Perfeito. E para a gente encerrar de vez, fica aqui uma última provocação, pensando especificamente em São Leopoldo. Será que a cultura digital, além de ferramenta para ensinar e aprender, não pode ser também uma ponte? Uma ponte, como assim? Uma ponte para fortalecer os laços na comunidade escolar. Usar o digital para promover mais diálogo, mais empatia, mais compreensão entre alunos, professores, famílias. Ajudar a superar divisões em vez de, às vezes, aprofundá-las, como a própria tecnologia pode fazer. Interessante. Usar o digital para construir comunidade. É isso. Fica aí essa reflexão para todo mundo levar para casa, para o trabalho, para a vida.